23 de março de 2026, Donald Trump pede aos senadores republicanos que aprovem uma legislação federal para Jesus. É este domingo exaltado por uma lei em criação, usando o nome de Jesus para fazer leis. Uau! Em 22 de março, o presidente Donald Trump disse aos colegas republicanos que eles não deveriam chegar a um acordo sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna até que os democratas no Congresso aprovassem um projeto de lei conhecido como Lei Salve a América, que exige que as pessoas registradas para votar apresentem prova de cidadania dos Estados Unidos. Donald Trump disse a eles: façam essa por Jesus, façam essa lei por Jesus, ok? Façam essa por Jesus. É isso que eu digo a eles. Acabem, governo do Congresso, para aprovar o projeto de lei por Jesus. Então estou vinculando a segurança nacional à identificação do eleitor, que exige foto e prova de cidadania para votar. E esses dois itens são as coisas mais importantes relacionadas à segurança nacional. Isso deveria integrar o projeto de lei de segurança nacional e peço que os senadores republicanos façam isso já. Não é necessário consultar os fãs. Não se preocupe com a Páscoa chegando. Na verdade, faça isso por Jesus. Ok, faça isso por Jesus. É isso que eu digo para eles. Faça isso por Jesus. Faça isso por Jesus. Faça isso por Jesus. Isso é fundamentalmente errado porque reflete justamente a união entre igreja e Estado. Donald Trump quer reformar, remover a separação entre igreja e Estado, até mesmo J.D. Vance, quando o chefe de Estado faz pressão. Legisladores agem com base explicitamente religiosa, civil. A autoridade cruza uma fronteira secreta. Fronteira entrando no domínio que pertence somente a Deus e à consciência individual. O domingo será proposto exatamente pelos mesmos motivos que o presidente está usando aqui. Aqui, por Jesus, pela moralidade, pela cura nacional, pelos valores familiares, para apaziguar a ira de Deus em tempos de crise, ou para restaurar os chamados princípios cristãos dentro da sociedade. Deus avisou que tais desenvolvimentos aconteceriam. A história mostra consistentemente que sempre que igreja e Estado se unem, seja na Europa medieval ou em expressões mais modernas de nacionalismo cristão, o resultado é o mesmo. E qual é o resultado? Pressão e, em última análise, perseguição contra aqueles que, por consciência, não podem obedecer. Obedecer, queridos amigos. Está claro o que é a marca da besta? Precisamos saber quem é a besta e qual é a sua marca. Assim, podemos evitar todas essas coisas no tempo do fim, abraçar o selo de Deus e nos render a Jesus. O que é a marca da besta? Apocalipse 14, versículos 9 a 10. E o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. O que Deus revela em sua palavra sobre esse assunto? Primeiro, vamos voltar no tempo para ver um padrão revelado pelas Escrituras. Em Gênesis, Deus mostrou Adão e Eva. O sacrifício de cordeiros seria um sinal de que Deus daria seu filho, e o sangue desses animais serviria como um impedimento contra o pecado. Hebreus 9, versículo 22 diz: só pelo derramamento de sangue há remissão. O sacrifício do cordeiro simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Canaã. Abel trouxe uma oferta a Deus. Gênesis 4, versículos 3 e 4. E aconteceu que, no decorrer do tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Esses dois filhos, ambos afirmavam adorar o mesmo Deus. A oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. A diferença entre os dois é que Caim fez algumas, mas não todas, as coisas que Deus ordenou, enquanto Abel fez exatamente o que Deus ordenou. Um adorador faz isso pela fé.
E outro adorador faz isso pelas obras. E um adorador faz do jeito de Deus, e o outro faz do seu próprio jeito. Como resultado disso, você tem irmão perseguindo irmão. E o assassino Caim recebe uma marca. Quando estudamos a profecia bíblica, é importante considerar Eclesiastes 1, versículo 9. O que foi, isso é o passado, é o que há de ser, isso é o futuro. E o que se faz, isso é o presente. É o que se fará, isso é de novo, e não há nada novo debaixo do sol. História vai se repetir. Assim como as coisas começaram, assim será no fim dos tempos. Vamos ver duas classes de adoradores no livro do Apocalipse. Classe número 1, pessoas que receberão o selo de Deus, pessoas que terão o selo de Deus são daqueles que fazem exatamente o que Deus diz. A Bíblia descreve os verdadeiros adoradores em Apocalipse 7, versículo 3 e Apocalipse 14, versículo 4, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. O povo que receberá o selo de Deus fará o que o Cordeiro diz. Classe número 2, pessoas que receberão a marca da besta. Eles acabarão violando a lei de Deus e farão o que quiserem. Farão assim como Caim, finalmente seguindo a besta, para onde ele for. Toda a missão de Satanás é manter as pessoas no pecado. O que é pecado? 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Enquanto toda a missão de Jesus é salvar as pessoas do pecado. Satanás odeia os mandamentos de Deus. Vamos ler isso em Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão ficou irado com a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus. O motivo pelo qual a maioria dos cristãos não sabe o que é a marca da besta é porque eles não sabem quem é a besta. Vamos analisar de perto as evidências reveladas pela Escritura em Apocalipse 13. A besta vem do mar, e eu estava sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar. Em profecia bíblica, isso representa pessoas, ou uma área populosa. Apocalipse 17, versículo 15. As águas que viste, onde está a prostituta? Sentada estão povos, multidões, nações e línguas de onde virá a besta do anticristo. A área recebe seu trono e autoridade. De uma besta forte, o dragão. O dragão, em Apocalipse 12, é principalmente Satanás. Atuando através do poder de Roma e do rei Herodes, o dragão se agacha por perto, esperando devorar o bebê Jesus ao nascer. Satanás e age através de vários governos para realizar suas obras malignas, neste caso, Roma pagã. Evidência número 3. Recebe uma ferida mortal que é curada. Nenhum outro poder no planeta Terra experimentou essa ferida mortal. Como o anticristo experimentou uma ferida mortal? Em breve revelaremos como a história mostra essa ferida mortal e como ela está sendo curada. Evidência número 4. Fala blasfêmias. Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Blasfêmia é quando um homem se faz Deus na terra e também quando um homem afirma ter o poder de perdoar pecados. Evidência número 5. Intenção de mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e intentará mudar os tempos e lei. O anticristo mudará os 10 mandamentos, a lei de Deus, não pela autoridade da Bíblia, por seu próprio poder e autoridade. A evidência número 6 tem o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem.
homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 18 diz que 6 é o número de um homem e também o número de uma besta. E o versículo 17 disse que era o número do seu nome, o Anticristo, a besta de Apocalipse 13. Não é nada mais do que o papado católico romano. O papado se encaixa na descrição bíblica do Anticristo? Vamos analisar as evidências uma por uma. Primeira evidência, o papado surgiu de uma área populosa. Como aprendemos, águas representam povos, multidões e línguas. A localização geográfica do poder do povo é em Roma, Itália, no coração da Europa Ocidental. Segunda evidência, recebe poder e grande autoridade de Roma. A poderosa Igreja Católica era pouco mais do que o Império Romano, Bagtag, a própria capital. Da antiga Roma, Império, tornou-se a capital do Império Cristão, o cargo de pontífice. Máximos foi continuado no do Papa Fitz, evidência número 2, terceira evidência, recebeu uma ferida mortal. Prova sólida da história que o papado governou de 538 depois de Cristo até 1798. General Berthier marchou para Roma, entrou lá sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e, proclamando uma república romana, exigiu do Papa a renúncia de sua autoridade temporal. Diante da recusa, o Papa Pio VI foi feito prisioneiro. Esse período de tempo é um cumprimento exato dos Mildsoisters, profecia de 1260 anos. O golpe foi uma ferida mortal para o papado, mas essa ferida começou a cicatrizar e continua cicatrizando até hoje. Hoje, evidência número 3. Se encaixa no papado. Quarta evidência. Evidência fala. Blasfêmia. Para mim, blasfêmia na Bíblia é, em primeiro lugar, quando um homem se faz Deus na terra. Lemos isso em João 10:33. E, em segundo lugar, quando um homem afirma poder perdoar pecados. Lemos isso em Lucas 5:21. Olhe para essas afirmações do papado. Nós ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ele, o Papa, é o infalível soberano, o juiz supremo do céu e da terra, o juiz de todos, não sendo julgado por ninguém, o próprio Deus na terra. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Nenhum homem pode fazer isso. Só Jesus tem o poder de perdoar pecados. As afirmações do papado de ser Deus na terra e de ter o poder de perdoar pecados são blasfêmia, de acordo com as Escrituras. Intenção de mudar os tempos e as leis, de acordo com o Catecismo dos Convertidos, a doutrina católica, página 49. Pergunta: qual é o segundo mandamento? Aqui está a resposta do Sun Du. O segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse não é o segundo mandamento. O segundo mandamento está em Êxodo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Não farás. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Esse mandamento foi removido do catecismo. É bastante óbvio o motivo, mas há outra mudança que foi feita na questão do catecismo, que é o dia de sábado. Resposta: sábado é o dia de descanso. Dia. Pergunta: por que observamos o domingo em vez de... Aqui está a resposta da Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então eles afirmam ter mudado o sábado para o domingo. O papado afirma ter mudado a lei de Deus. O segundo mandamento foi abolido. E para ainda manter os 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. Depois, mudaram o 4º mandamento, do sábado para o domingo. Ninguém no planeta Terra pode mudar a lei de Deus. A profecia bíblica nos revela que haveria um poder global, que irá afirmar ter a prerrogativa que pertence somente a Deus. Qual é a marca a besta? A marca da besta deve ser o sinal da besta ou a autoridade do papado. Observe a seguinte seção de um catecismo católico.
Pergunta: você tem outra? Provando que a igreja tem o poder de instituir festivais ou preceitos. Resposta: se ela não tivesse encerrado poder, ela não poderia ter feito isso. Nisso, todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela, a Igreja Católica, ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia, para o qual não há autoridade bíblica. Outra citação da Igreja Católica. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi um ato dela. E o ato é uma marca dela, um poder eclesiástico, uma autoridade em assuntos religiosos. Assuntos. Qual é a marca? Lembre-se de Daniel 7, versículo 25, que diz que o poder anticristão tentará mudar os tempos e as leis. Eles tentaram fazer isso? A resposta é sim. Qual é a marca da besta? A marca da besta deve ser o sinal da besta ou a autoridade do papado. Eles procuraram transferir a santidade e a solenidade do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Não há autoridade bíblica ou mandado para essa mudança. A igreja fez isso por seu próprio senso de autoridade, colocando a conveniência e a tradição acima da Bíblia. Ela afirma que essa mudança prova sua soberania e autoridade em assuntos religiosos. É sua marca ou autoridade. É a marca identificadora da besta e de seu poder eclesiástico usurpado. Alguém tem a marca da besta hoje? Resposta: ninguém receberá a marca da besta até que uma legislação religiosa seja aprovada. A imposição da observância do domingo. A profecia bíblica revela que o domingo dos servos será legislado muito em breve. A terra, os seres, de Apocalipse 13, representam os Estados Unidos da América, que falarão como um dragão. Apocalipse 13, versículo 11. Então eu vi seres subindo da terra. Isso é os Estados Unidos. E tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. Principalmente, Satanás agindo através de Roma. Roma, Estados Unidos em modo dragão. Os Estados Unidos da América exercerão toda a autoridade da primeira besta, o papado. Apocalipse 13, versículo 12, modo dragão. Número 2. Os Estados Unidos forçarão a terra a adorar a primeira besta. Apocalipse 13, versículo 12. Cursos. Significado. Significa forçar. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Como revelado na profecia, os Estados Unidos da América forçarão todas as nações do mundo a jurarem lealdade à primeira besta. A profecia do anticristo papal indica claramente que é o destino da segunda besta ajudar a primeira besta a recuperar seu poder. A besta da terra exercerá a autoridade da primeira besta em seu nome, obrigará todos a adorar, estabelecerá uma imagem em sua honra e imporá sua marca. Selo de Deus versus o monstro. Marca da besta. A marca da besta é o oposto do selo de Deus. Deus. A marca da besta é a reivindicação dela. Reivindicação de poder e autoridade eclesiástica. Para entender a marca da besta, também precisamos compreender completamente o selo de Deus. Esses dois são opostos um ao outro. Se você tem um, não tem o outro. A questão, então, para os crentes, deve ser sobre garantir que ele ou ela tenha o selo. O selo de Deus deve ser o foco principal, não a marca da besta. Ao obter o selo, a pessoa tem a garantia de que não pode receber a marca da besta. O que é um selo? Um selo autêntico é um documento. Todo documento oficial tem o selo oficial. Uma lei sem selo não é válida. Todo legislador também tem o seu selo oficial. O nome do legislador, seu título ou posição, seu território. Todo selo tem esses 3. Por exemplo, o selo presidencial dos Estados Unidos contém 3 elementos: nome, cargo e território. Toda lei
deve ter um selo oficial, já que Deus tem um selo. Qual é o selo de Deus? Isso lhe dá autoridade sobre todo o mundo. Ele é o Criador. Por toda a Bíblia, Deus destaca esse fato como o motivo pelo qual ele tem autoridade. Aqui está um exemplo. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, porque Deus é digno da nossa adoração. Resposta: porque ele criou tudo. Que sinal ele estabeleceu para nos lembrar que ele é nosso Criador? Vamos ler a resposta em Gênesis 2, versículos 1 a 3. E no sétimo dia, Deus terminou sua obra, que ele havia feito. E ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele havia feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de toda a sua obra que Deus criou e fez. Portanto, o sábado, o sétimo dia da semana, é um memorial da criação. O sábado é um memorial no tempo, não tem nada a ver com o judeu. Na verdade, é para nos lembrar que Deus tem autoridade no mundo, pois como Criador, o selo de Deus está conectado. Documento legal, sua lei. A resposta é sim. O selo de Deus está no coração da sua lei. Ele tem 3 elementos. Qual dos 10 mandamentos contém o selo de Deus? Resposta: o 4º mandamento. Qual era o nome do legislador? O Senhor. Qual é a posição de Deus? Ele é o Criador. Ele fez tudo. E qual era o seu território? Céu e terra. Aí está, o selo de Deus. O sábado do sétimo dia. O 4º mandamento. Destaca-se como único nos 10 mandamentos. Como o único mandamento que identifica Deus como Criador, libertador e legislador. Satanás sabe bem o poder e o propósito do sábado, e ele tem trabalhado incansavelmente para obscurecê-lo e fazer com que seja esquecido. Ainda assim, o povo de Deus do tempo do fim não o esquecerá. Eles o honrarão e o guardarão como um memorial da criação. Eu também dei meus sábados para ser um sinal entre eles e eu, para que eles saibam que eu sou o Senhor, que santifica. O sábado é um sinal de que é Deus quem nos santifica. Nossas próprias obras, portanto, não podem nos tornar santos, não pode nos salvar. Portanto, o sábado é um sinal de confiança total em Jesus Cristo. Justiça, e não a nossa própria. O próprio caráter de Deus, exemplificado em sua lei, é o sinal de Deus. Cura. Aqueles que, por meio de um compromisso de fé em Jesus Cristo, honram e obedecem à lei justa de Deus. Não precisam temer a crise vindoura da marca da besta, porque eles terão o selo de Deus, enquanto a maior parte do mundo receberá a marca da besta. Por quê? Já que Deus deu um aviso tão solene para não adorar a besta, o mundo inteiro faria isso mesmo assim. Existem 2 motivos. Número 1, engano. Muitos no mundo estão enganados sobre os eventos do fim dos tempos. Satanás fará milagres no fim dos tempos e enganará até os próprios. Os milagres não podem ser sempre a base para a verdade. Apocalipse 13, versículo 13. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu à terra, diante dos homens. Engano, assim, por meio dos líderes religiosos de Satanás, fazendo com que as pessoas tropecem ao dizer que alguns mandamentos não importam. Malaquias 2:7 a 9, como alguns ministros ensinam que não importa qual dia você guarda como santo. Deus quer pessoas que querem que seus ministros preguem fábulas suaves em vez da verdade sobre a sua lei. Número 2, haverá uma pressão tremenda no tempo do fim para que as pessoas recebam essa marca. A Bíblia diz: se você não tiver a marca, não poderá comprar nem vender. E que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Nós nos referimos a isso como boicote econômico, pois eles usarão o boicote econômico para pressionar indivíduos ou nações a se conformarem com o que eles acham certo. Isso será usado no fim dos tempos e fará com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Isso é um decreto de adoração com pena de morte. Ou então, no fim dos tempos, aqueles que recusarem a marca da besta serão ameaçados de morte. Mas as pessoas que aceitarem adorar a besta e receberem sua marca sofrerão o vinho da ira de Deus. A ira de Deus são as 7 últimas pragas. Apocalipse 15. Então eu vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se completa. Deus vai derramar as 7 últimas pragas. As 7 taças para os adoradores, que têm a marca, aqueles que obedecem à tradição acima da verdade da palavra de Deus. Palavra. Mas aqueles que tiverem o selo de Deus serão protegidos por Jesus. Assim como Elias no deserto, assim como Daniel na cova dos leões, assim como os jovens hebreus que permaneceram fiéis à sua fé no Deus verdadeiro. A testa representa a mente ou a crença. Hebreus 10, versículo 16. Uma pessoa será marcada na testa por uma decisão de guardar o domingo como um dia sagrado. A mão é um símbolo, trabalho ou conformidade exterior. Deuteronômio 6, versículos 6 a 8. Estas palavras que nós, hoje a você, estarão em seu coração, você as ensinará diligentemente a seus filhos e falará delas. Quando você se sentar em sua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Verso 8, muito importante, você as atará como sinal na sua mão, e elas serão como frontais entre os seus olhos. Essa antiga ideia do selo na testa vem diretamente do Antigo Testamento. As pessoas sempre se preocuparam com uma tatuagem, achando que alguém vai nos segurar e tatuar o número 666 na nossa testa. O diabo não é tão tolo assim, amigo. Isso não tem a ver com tatuagem ou com um chip na Bélgica. A questão é adoração, não tecnologia. O selo de Deus só vai na testa. Ele não vai na mão. Deus não vai aceitar. Apenas conformidade exterior. Mas a marca da besta também pode ser colocada na mão. Haverá pessoas no fim dos tempos que não acreditam nisso. Ou na marca dele, mas eles estão dispostos a obedecer só para poderem comprar e vender. Eles recebem a marca na mão. O sinal ou marca, seja de Deus ou da besta, será invisível para as pessoas. Você, em essência, marcará a si mesmo. Ao aceitar, seja a marca de Deus o sábado ou a marca da besta. Embora invisível para o homem, Deus saberá quem tem qual marca. No entanto, o sólido fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor sabe, aqueles que são dele, e que todos, o nome de Cristo, afastem-se da iniquidade, Apocalipse 15, versículo 2. E eu vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E aqueles que venceram a besta, a sua imagem, a sua marca e o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Você gostaria de ser vitorioso sobre o pecado, o engano do tempo do fim e estar entre os salvos que estão em pé sobre o mar de vidro e estar nos braços de Jesus para sempre? Quem vai chegar ao reino de Deus e estar com Jesus por toda a eternidade? João, o revelador, nos mostra uma resposta tripla. Primeiro, aqueles que terão o selo de Deus, o sábado. Número 2, aqueles que se recusam a se identificar com a besta ou com a sua imagem e que se recusam a ter a sua marca ou nome em suas testas. Apocalipse, versículo 2. Número 3, as pessoas que hoje e por toda a eternidade. Siga onde Jesus conduz. Confie nele plenamente em tudo. Apocalipse 14, versículo 4. Por favor, escreva nos comentários, pela graça de Deus, eu receberei o selo de Deus. Deus, por favor, apoie este ministério
inscreva-se e compartilhe o vídeo com todos. Suas doações são bem-vindas, mas não são obrigatórias. Compartilhe esta mensagem urgente com todos, que o Senhor nos encontre fiéis. Quando Jesus voltar, vamos todos continuar buscando a verdade nas profecias bíblicas.